Olá a todos, obrigado por se juntarem à oração esta noite. Nós realmente precisamos orar pela nossa nação e pelo nosso mundo neste momento, então obrigado por se juntar a nós. É ótimo estar de volta ao ar livre. Domingo passado de manhã foi realmente uma situação ruim aqui e, como você provavelmente sabe, tivemos que cancelar o culto. Não tinha como limpar todos esses terrenos. Foi uma tempestade de neve bem grande, mas estamos de volta e estaremos prontos para continuar no próximo domingo também. Hoje à noite quero falar rapidamente com vocês sobre algo que, não é um assunto que muitas pessoas querem abordar, mas acho importante pelo menos mencionar isso rapidamente e que isso seja um foco de oração para a nossa noite. Estamos vendo os resultados de um governo que permitiu que 18 milhões ou mais de imigrantes ilegais entrassem em nossa nação. Eles não foram verificados e eles foram autorizados a entrar e não se assimilar com a nossa nação. Isso causa ilegalidade, causa violência e causa caos. Há tantos terroristas em nossa nação agora que administrações anteriores, como a administração Biden, especialmente ela, e isso está devastando nossa nação. Nós precisamos orar por respostas. A Bíblia tem muito a dizer sobre imigração. São chamados de forasteiros, forasteiros que vêm entre nossos cidadãos e entram em nossa nação. Imigração é algo que é em detalhes das Escrituras muito, muito importante. Israel foi instruído que deve permitir que os forasteiros, os imigrantes, venham apenas se eles se assimilarem. Vamos conversar sobre isso. Vou ler Números 15, versículos 15 e 16 para você. Esta é a versão nova King James. Uma ordenança será para toda a congregação e também para o estrangeiro que habita com vocês. Uma ordenança perpétua através das suas gerações. Como vocês são, assim será o estrangeiro. Uma lei, um costume será para vocês e para o estrangeiro que habita com vocês. Um conjunto de leis e costumes deve ser o mesmo. Números 15, versículo 15. Bíblia, a mensagem. A comunidade deve ter as mesmas regras e costumes. Levítico 24, 22. Sem dois pesos e duas medidas. A mesma regra vale para os estrangeiros e para os nativos. Eu sou seu Deus. A Bíblia amplificada, Êxodo 12, 49. Haverá uma só lei para o natural da terra e para o estrangeiro ou forasteiro que habita entre vocês. Imigração descontrolada ou recusa em se integrar é vista como uma ameaça à ordem e à fé. No livro de Oséias, capítulo 7, versículos 8 e 9, isso é considerado uma ameaça e uma ameaça à ordem e à fé. A Bíblia amplificada, Oséias 7, 8 e 9, diz assim: Efraim, que seria? A tribo de Efraim se mistura entre o povo buscando o favor ora de um país, ora de outro. Efraim é um bolo que não foi virado. Estranhos devoraram sua força e ele ainda não percebeu. Cabelos grisalhos estão espalhados aqui e ali sobre ele, e ele não percebe. Oséias, na nova versão viva, diz assim: o povo de Israel se mistura com estrangeiros sem Deus, tornando-se tão inútil quanto um pão mal assado. Adorar deuses estrangeiros esgotou suas forças. Mas eles nem percebem isso é tão verdadeiro na América, nem sabem disso. Eles estão se comprometendo e seus cabelos estão grisalhos, mas não percebem que estão velhos e fracos. Mensagem da Bíblia:
Efraim se mistura com os pagãos, dissipando-se. Efraim é um bolo mal assado, estranhos o sugam até secar. Parece familiar. Estranhos o sugam até secar, mas ele nem percebe, seu cabelo ficou grisalho. Ele nem percebe. O dicionário do teólogo bíblico diz o seguinte sobre isso: as escrituras abordam a ideia dos imigrantes, muitas vezes traduzidos como estrangeiros, forasteiros ou peregrinos. Eles devem se assimilar à terra, aderindo às suas leis, costumes e práticas religiosas. Isso é enquadrado dentro do contexto do Antigo, da sociedade teocrática do Antigo Israel. A integração total exige a obediência aos mandamentos de Deus para manter a aliança, a pureza e a ordem. Embora a Bíblia enfatize a hospitalidade e o tratamento justo aos imigrantes, eles devem se assimilar para manter a ordem social, as leis, a cultura e os costumes. Lembre-se de quando Israel estava prestes a atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida? Aquela grande história nos é contada que o Senhor contou a Josué, ao povo e a Moisés antes de ele morrer. Vocês vão ter que expulsar todos os habitantes da terra que está lá. Por que eles foram orientados a fazer isso? Porque se não fizessem, e se eles vivessem entre aquele povo, seus costumes, suas leis, sua compreensão dos caminhos de Deus seriam corrompidos, eles começariam a se casar entre si e tudo isso começaria a contaminar a nação de Israel. Também vemos que isso foi praticado, esse princípio foi praticado por Ruth. Lembre-se, ela era uma imigrante moabita, mas quando entrou no território israelita, Ruth se assimilou à sua nova nação. Ela não apenas chegou e manteve aquele modo de vida moabita, ela se assimilou aos costumes de Israel, inclusive dizendo: seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Isso está em Ruth 1,16. Ela abraçou completamente a fé israelita e a identidade da nação. Se isso não for feito, você verá o que a Bíblia diz, você vai ver. As leis serão desrespeitadas em favor de outras leis e haverá pressão para que as leis dos imigrantes sejam adotadas. A cultura pagã vai infiltrar a sua cultura. Os costumes e a cultura da nação serão poluídos pelos valores dos imigrantes que se recusam a se assimilar. Os costumes serão corroídos, os valores morais vão se deteriorar, a ilegalidade se tornará desenfreada, a identidade da nação começará a se obscurecer, ficará indefinida. As ideologias dos imigrantes são introduzidas, promovidas e defendidas. Se os imigrantes não se assimilam, você pode ter milhares de pessoas fazendo isso. E isso causa caos, causa desordem. E estamos vendo tudo isso e ainda mais sem uma verificação adequada. Por causa das fronteiras abertas, por causa de tolos que têm governado nossa nação e muitas outras nações mais recentemente. Nos últimos dias você vê os líderes na Austrália que tolos, por causa de tolos governando nossa nação. Agora estamos vendo a ilegalidade, a propagação de outras ideologias, o caos, a violência contra aqueles que se opõem à forma de pensar dos imigrantes. E isso, é claro, precisa ser interrompido e nós precisamos agir, ou você perde a identidade do seu país.
É por isso que a igreja deve se levantar, deve falar àqueles que dizem: ah, fique fora disso, esse não é o seu papel. Ah, sim, é sim. A Bíblia inteira está cheia disso, e nós temos que tomar uma posição correta por Deus e pelos caminhos dele. Não é uma forma de viver sem amor, é uma forma justa de viver, e é a maneira correta de viver. Imigrantes podem vir, você pode ser gentil, mas assimile-se aos nossos costumes. Não devemos nos assimilar aos seus. Apenas imigrantes legais devem ser permitidos e deve ser exigido que eles se assimilem à nossa nação. Abraçar isso significa apenas abraçar nossas leis, nossa língua, nossos modos, nossos costumes, nossa Constituição. Agora estamos vendo os resultados caóticos de permitir essas fronteiras abertas. Você está vendo isso e só vai piorar se não pararmos. Devemos orar por líderes que sigam o caminho de Deus. Nós podemos mudar isso, mas eles precisam seguir o caminho de Deus. Fomos informados nesta última semana que existem 18 mil terroristas conhecidos. Não sabemos sobre os Godaways, mas 18 mil terroristas foram permitidos entrar sob a administração Biden. Além disso, 2 mil terroristas foram permitidos entrar vindo do Afeganistão. E aquele desastre, sabe-se que centenas de células terroristas estão nos Estados Unidos. Recentemente vemos o terrorismo islâmico radical crescendo. Israel é odiado, os judeus são odiados. Milhões dessas pessoas antissemitas estão em nossa nação. Milhões odeiam os judeus, odeiam o cristianismo. E claro, a violência está aumentando. 2 dos nossos soldados da Guarda Nacional foram recentemente baleados em Washington, Distrito de Colômbia, por uma pessoa gritando: Allah Akbar, 15 anos morto na Austrália por aqueles que odeiam os judeus, queriam interromper o Hanukkah, Austrália de novo. Eles permitiram que milhares de pessoas islâmicas não verificadas invadissem seu país. E eles foram avisados, os líderes foram avisados. Eles não fizeram nada e agora é caos, é violento, o tiroteio na Universidade Brown, matando alguns dos jovens do nosso país. Agora temos famílias que estão completamente destruídas por esse assassino que ainda está à solta. Um plano terrorista acabou de ser descoberto, revelando um grupo de terroristas que estava planejando explodir prédios na Califórnia na véspera de Ano Novo. Durante os fogos de artifício, eles iam fazer outro tipo de fogos e depois iam começar a matar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Pessoas radicais estão aterrorizando e nós temos orado sobre isso durante todo o ano passado e o ano anterior, falando sobre células terroristas e orando para que elas fossem reveladas. Infelizmente, poderíamos continuar hoje devido à péssima liderança em nosso mundo. Claro, nós somos aqueles que devem orar contra a ilegalidade e orar por líderes que tenham o coração de Deus. E é isso que vamos fazer esta noite. É isso que a verdadeira igreja deve fazer. Muitas igrejas nunca oram sobre isso. Nós precisamos orar por líderes que sigam o caminho de Deus. E se orarmos, nos é dito que podemos ver justiça e veremos. Nos é dito que a América pode ser salva. Nos é dito que uma purificação pode vir para uma terra. Nós precisamos disso. Vou te convidar para se juntar a mim hoje à noite. Enquanto eu permito que o Espírito Santo ore através de mim por essas coisas, e você permite que Ele ore através de você sobre essas coisas também. Porque
Se nós não orarmos, o diabo simplesmente faz o que quer. E eu sei que estamos começando a ver um avivamento. Eu sei que uma mudança está começando. Precisamos orar contra, ao mesmo tempo, os caminhos perversos que querem atrapalhar tudo. Então, ore comigo, por favor, e vamos entregar isso ao Senhor. Eu não ia aceitar esse tipo de coisa. Não queria logo antes do Natal falar sobre isso com você, mas eu só senti que se não formos nós, quem vai fazer isso? Senhor, nesta noite nós te agradecemos por isso. As promessas da tua palavra e as instruções da tua palavra sobre imigração. E um chamado para cumprir a tua palavra e um chamado para orar sobre isso. Nesta noite nós fazemos isso, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está nos ouvindo nesta noite. Estamos vendo tanto terrorismo, células terroristas surgindo, terroristas islâmicos aos milhares infiltrando o nosso país, e também vemos a Austrália e a Inglaterra, outras nações. E oramos, Deus, para que líderes agora se levantem e comecem a fazer do seu jeito. Oramos para que uma igreja se levante e ore para que a sua vontade seja feita na terra e faça declarações ou decretos contra essa ilegalidade. Oramos para que aqueles que se recusam a se adaptar sejam removidos, dê estratégias para isso. Se eles não quiserem se adaptar, então dê estratégias aos nossos líderes para lidar com isso. Não pode simplesmente fingir que não está vendo. É assim que tem sido, agora precisa ser uma estratégia focada. Se você não vai se assimilar, se não vai seguir nossas leis, se não vai parar com suas ideologias e poluição dos nossos costumes, então você deve ir embora. Oramos a Deus para que sabedoria seja dada aos nossos líderes e entendimento de que isso não é falta de amor. Isso é ordem social e isso promove o sucesso, promove uma boa qualidade de vida e nos protege os cidadãos. Também oramos a Deus para que dê ousadia aos nossos líderes para falarem como as coisas realmente são. E não apenas ficar em silêncio. Não se trata de a igreja estar em silêncio. Ela tem estado e isso precisa parar. Mas temos presidentes que têm sido silenciosos, governadores que são silenciosos. O Congresso tem sido silencioso. Talvez se enterrarmos a cabeça, isso vai embora. Mas agora estamos vendo que não, isso aumenta. E agora está chegando a um lugar muito perigoso. Oramos, Senhor, por Brown. Universidade, famílias perderam filhos por causa de um assassino diabólico que está solta. Oramos a Deus para que o Senhor o exponha agora, traga-o à justiça, mostre às autoridades quem ele é. Se houver mais alguém ajudando, traga-o à justiça. Mas oramos, Senhor, por aqueles que foram traumatizados, que o Senhor Deus esteja com eles, que esteja com essas famílias, que o cuidado que só o Senhor pode dar seja concedido a eles, e que de alguma forma eles saibam disso. Há uma cidadania que se importa, e nós realmente os amamos e realmente oramos por isso. Que eles tenham força dada por Deus para superar isso de alguma forma. E oramos a Deus para que essa maldade pare em nome de Jesus. A maldade na Austrália, a perda de vidas lá, horrível. Os funerais estão começando. E só o Senhor pode dar qualquer tipo de conforto. E oramos a Deus para que o Senhor dê esse conforto. E que aqueles que perderam entes queridos se voltem para o Senhor. Quem o Senhor realmente é.
a luz pela qual eles vieram adorar e agradecer ao Senhor, luz do mundo. Que Deus, o Senhor, seja a luz deles, que o Senhor seja a força deles, que o Senhor os conforte. Oramos a Deus em nome de Jesus por cada família, por todos os feridos, que o Senhor os conforte e que o Senhor os cure, cure-os. E assim, para aqueles que perderam suas vidas, conforte a família. Para aqueles que ainda estão lutando por suas vidas, dê-lhes força para se recuperar. Oramos contra o antissemitismo. Está desenfreado em nossa nação e está sendo impulsionado por ideologias perversas. Terroristas islâmicos, pessoas islâmicas radicalizadas, não todas, mas milhões delas. Oramos a Deus para que essa maldade seja exposta e esse ódio aos judeus, ódio ao cristianismo e até mesmo ódio à nossa nação. Eles estão nas ruas balançando suas bandeiras, as bandeiras islâmicas, e gritando morte à América. Como podemos continuar? Devemos obrigá-los a se assimilar ou a sair em nome de Jesus. Também aqueles que odeiam a América. Isso está sendo revelado agora em nossos campi universitários que foram radicalizados. Oramos para que surja um esforço, trazendo professores diferentes, novos docentes, novas lideranças acadêmicas que começarão a chegar contra esse antissemitismo e ódio à América. Dê aos nossos líderes sabedoria e ousadia para lidar com essa situação diabólica. Exponha todo o terrorismo na nação. Também oramos, Senhor, pela perseguição que ocorre em partes do nosso mundo, especialmente recentemente pelos cristãos nigerianos que foram decapitados, massacrados. E oramos, Deus, contra o regime maligno que governa aquela nação. Que o Senhor derrube esse regime e coloque líderes ali que se posicionem contra esse mal. E oramos, Deus, para que o Senhor conforte os cristãos nigerianos que estão sofrendo muito, mesmo neste momento. Oramos, Deus, pela guerra na Rússia e na Ucrânia. Também já matou mais de 1 milhão de pessoas. As famílias estão absolutamente devastadas. A perda de vidas é horrenda, mas também a perda de recursos. E nós oramos a Deus para que eles estejam envolvidos nisso de alguma forma. Você conhece um jeito, você sabe como fazer isso. E eu oro por líderes que escutem o seu caminho. E que o Senhor conceda favor para o fim, favor sobre uma estratégia que vai acabar com isso. Em nome de Jesus. Também oramos nesta noite pelas famílias de 2 dos nossos soldados na Síria que foram mortos por um terrorista islâmico ou jihadista. Não consigo imaginar, mas sabemos que o presidente receberá os caixões. Que perda. E agora mais famílias, por quê? Só porque as pessoas odeiam a América, isso tem que parar. Nós temos que parar com isso. E oramos a Deus para que dê coragem aos nossos líderes para acabar com isso, coragem aos nossos militares para lidar com isso. Em nome de Jesus, oramos para que a igreja se levante, encontre sua voz e fale pelo que é certo, fale contra o que é errado. Senhor, agradecemos a Ti. Eu te agradeço pelas milhares de pessoas que estão neste vídeo de oração esta noite. Senhor, alguns já oram comigo há 3 ou 4 anos. Obrigado por eles. Eles vão se posicionar, levantar a voz e sabemos que o Senhor ouvirá. E nós estamos fazendo a diferença e viemos aqui esta noite para fazer a diferença, para expor isso, essa passividade, expor de verdade. Em nome de Jesus, oramos a Deus para que o Senhor abençoe e unja.
Dê sabedoria às nossas forças de segurança para que tenham estratégias para expor qualquer plano que esteja sendo tramado durante esta temporada de Natal. Sabemos que alguns estão em planejamento e já ouvimos falar. O Senhor me permitiu saber de muitos deles e, felizmente, as forças de segurança têm agido nos bastidores para lidar com eles. Mas, sem dúvida, há alguns dos quais não sabemos. Mas o Senhor sabe, e eu estou pedindo ao Senhor, estamos pedindo ao Senhor esta noite, que revele os planos e mantenha nosso povo seguro durante esta temporada de Natal. Em nome de Jesus estamos orando, Senhor, para que o avivamento se levante. Sem avivamento não vamos ver a reforma que é necessária. Precisamos voltar para Ti. Obrigado pelo despertar que vemos acontecendo em nossos campi universitários. Isso nos dá esperança. Agradecemos pelos milhares de jovens que estão se voltando para Ti. Isso é maravilhoso. Acelera isso, Senhor, nós oramos, acelera isso. E a partir disso, traga líderes, novos líderes que não vão se comprometer. Levanta líderes que vão se posicionar por Ti e por Tua palavra. Líderes que seguirão o Teu caminho. Agradecemos pela esperança que vemos no futuro. E, Senhor, nesta noite declaramos que a esperança está viva e declaramos que nosso Deus está vivo e nos deu autoridade e exércitos de anjos para respaldar essa autoridade, para orar contra a maldade nesta nação e em nosso mundo e para ver o avivamento e o despertar surgirem. E assim, nesta noite, nos colocamos como sentinelas nos muros, como aqueles que oram, oram sem cessar, como aqueles que oram com ousadia, como aqueles que não recuam e não desviam o olhar. Declararemos o que o Senhor diz, que a vontade do nosso Deus seja feita, que a sua palavra se cumpra nesta nação, que a assimilação se torne ativa, o caminho ativo da nossa nação, em nome de Jesus. E declaramos o que temos declarado. Por meio desse esforço e através de uma nova ascensão de líderes em nossa terra e por meio da agressividade contra o terrorismo, declaramos que a América será salva, ela será salva. Obrigado por isso, Senhor. Então, nesta noite, nós te agradecemos pelo privilégio de trazer nosso pedido até Ti. Obrigado, Senhor, por confiar em nós e nos chamar para sermos esses sentinelas que dizem: ei, precisamos parar com isso, vamos fazer do jeito de Deus. Louvado seja o Senhor, obrigado por Tua palavra verdadeira, te agradeço, Senhor, que quando parece que tudo está indo pelo caminho errado, nós sabemos que pode haver um retorno e podemos voltar ao caminho de Deus. Isso aconteceu ao longo de toda a história. Vamos ver isso de novo, Senhor. Obrigado. Esteja conosco enquanto continuamos esta semana e esteja conosco no domingo enquanto celebramos o Senhor e o nascimento do nosso Salvador. Abençoe essas pessoas que oram comigo, Senhor. Eu te agradeço por elas. Que seja um ótimo Natal para eles. Obrigado porque eles são guerreiros, mas também são apaixonados por Ti. E abençoe-os, guarda-os em todos os seus caminhos e concede-lhes grande favor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Obrigado por orar comigo hoje, mesmo que tenha sido uma noite difícil. Às vezes precisamos fazer isso e eu te vejo no domingo de manhã.